Shalom, reis e rainhas, como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Estamos muito felizes com este tema que o Espírito Santo colocou em nossos corações para compartilhar com vocês. Esse assunto é muito importante, é maravilhoso, porque vai abrir uma chavinha na nossa mente, no nosso entendimento, quanto à nossa identidade, missão e propósito aqui nesta terra. Antes de desvendar esta pérola, quero te fazer uma pergunta. E não esqueça de escrever aqui embaixo a resposta. Desde o início da criação do nosso canal Pérolas do Hebraico, você já percebeu que os nossos estudos bíblicos estão conectados no contexto da cultura, do país e da língua que a Bíblia foi escrita? Comenta aqui se sim. Se você percebeu, né? Parabéns para você que percebeu. Você está em um canal de estudo da palavra de Deus. Não é um simples estudo. É um estudo interligado aos originais da Bíblia. Continue conosco para mais conhecimento e não esqueça de curtir, comentar e compartilhar para chegar a mais pessoas. Porque à medida que a gente curte, o YouTube vai passando essa mensagem que você está tendo agora para mais pessoas. Então vamos abençoar mais pessoas. Cumpra sua missão aqui na Terra de compartilhar o Evangelho. Eu já estou cumprindo a minha. O mundo espera a ação da nossa missão. Vamos ler o livro de Shemot, capítulo Aleph. Você entendeu o que eu falei? Não? Convidei você a ler Êxodo, que é Shemot, capítulo Aleph, que é capítulo 1. A palavra hebraica Shemot significa nomes. Muito bem. O nome Êxodo em português simplesmente é Êxodo, né? Ou então libertação, né? Mas no hebraico significa Shemot, nomes. Isso mesmo, nomes. Deus se preocupou em escrever um livro que o seu próprio nome significa nomes. Por que será? Porque nomes em hebraico são muito relevantes, porque estão ligados a identidade, chamado, missão, ministério e propósito de vida. Em Êxodo 1, Deus começa listando os nomes dos filhos de Jacó. Deus colocou cada pessoa com um nome fundamental na Bíblia. Nenhum nome inserido na Bíblia está aleatório. Cada nome tem o seu significado, revelando sua missão dentro do nome. Até hoje, Israel continua com a cultura de dar
nome aos filhos, observando a missão que o nome carrega. Não se dá um nome por ser bonito ou por ser um nome de uma artista que os pais gostam. O nome é dado porque carrega uma missão, um propósito. Quando lemos Êxodo, o segundo livro da Bíblia, ele relata, a retirada de um povo inteiro, uma nação completa, que estava escrava no Egito e sendo levada a uma terra prometida. Esse povo que estava sendo retirado do Egito não podia continuar com a mentalidade de escravos, porque eles iam se tornar uma nação. Então, eles tinham que pensar como um povo e de forma individual, entendendo o que cada um era diante de Deus. Primeiro, eles tinham que pensar: quem sou eu? E o que eu estou fazendo aqui? Observe que o primeiro versículo de Êxodo diz o seguinte: são esses, pode acompanhar aí na sua Bíblia, são esses os filhos de Israel. São esses os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito. E com a continuação da leitura, vamos ver a listagem de todos os nomes dos filhos de Jacó que se tornaram tribos. E como iam ser livres, mas não escravos, eles precisavam de uma identidade. E cada nome que Deus ia dando aos filhos dele, ele também ia entregando o seu propósito aqui na terra. Não esqueçamos, cada um de nós, seja Paulo, seja Maria, José, Antônia, Lúcia, temos um propósito, uma missão. Ninguém veio a esta terra sem missão, sem propósito. Entenda, mesmo se você veio por um descuido, sem um planejamento ou por um abuso, Deus já pensava em você e te colocou em seus planos, contando com você aqui na terra para exercer um propósito, uma missão. Nunca esqueça que em uma corrida numerosa deu-se a largada, mas você venceu todos os envolvidos dessa corrida. Você chegou primeiro. Você foi o único que fecundou. Já começou sendo vitoriosa, vitorioso. Já começou bem a sua trajetória. Mesmo se seu nome não tenha origem hebraica, mas as letras do seu nome na língua hebraica, elas revelam a sua missão.
É muito importante o nosso nome, nossa identidade e o nosso propósito. Você já pensou nisso? Muito bem. Temos observado neste século que há muitas pessoas perdidas em relação à sua identidade. Confusas, ansiosas, depressivas e até seguindo caminhos diferentes da originalidade humana. E para entender melhor esse assunto, vamos usar a Bíblia e o hebraico como ferramenta e instrumento importante que Deus deixou ao nosso alcance para entendermos a nossa pessoa, a nossa alma e o que realmente somos. No primeiro capítulo de Êxodo, no primeiro capítulo de Shemot, registra vários nomes. Contudo, nessa aula, vamos focar no nome de Jacó. E na sequência das demais aulas, vamos conhecer outros nomes e seus propósitos. Pois bem, escreva aí no seu caderninho o nome Jacó. Escreveu? Escreva Jacó. Já vamos entender que no alfabeto hebraico não existe a letra J. Coloque aí. No hebraico, no alfabeto hebraico, não existe a letra J. Isso mesmo. Jacó, em hebraico, é Iakov. O V mudo. Iakov. Muito bem. Esta é a palavra Iakov. O nome Iakov, em hebraico, é formado por 4 letras. 1, 2, 3, 4. 4 letras. Yud, Ain, Kuf e Vet. Muito bem. Vamos analisar a construção a contribuição de cada letra que forma o nome Iakov. Lembra que eu falei que as letras do nome vão revelar a sua missão? Pois bem, vamos entender as letras do nome de Iakov, que é Jacó, em português. Jacó, em português, é apenas o nome, mas Iakov, em hebraico, nos revela muita coisa. Porque os segredos de cada letras hebraicas, cada códigos, eles estão escondidos. Para quem? Para você que é rei, para você que é rainha, descobrir. Lembra de Provérbios 25, 2? Que Deus esconde segredos para que reis e rainhas descubram. Muito bem. A letra Yud, essa letra aqui, Yud, o nome dela é Yud, ela é bem pequenininha. A letra Yud é a letra da mão, da ação.
sabe? Fazer algo? Muito bem. Entre várias ações de Jacó, podemos lembrar de uma delas, que foi a ação de comprar a primogenitura de seu irmão. Ele comprou barato, mas comprou. Ele não roubou. Pode ler direitinho lá a história. Ele comprou. Muito bem. Pelo fato dele desejar a bênção de seu irmão, teria por ter nascido primeiro, né? Então, por ser o primogênito, o direito era de Esaú, porque nasceu primeiro, claro. E uma das ações de Jacó foi comprar. As ações de Jacó, movida por Deus, que fazem com que ele alcance as bênçãos em sua vida. A letra Ain parece um Y, né? Em português, mas não é não. A letra Ain é a letra da visão. Visão. Essa letra Ain, ela é de grande importância. Entendemos que o motivo pelo qual Jacó quis negociar a primogenitura de Esaú, seu irmão, pois a visão dele era muito à frente do seu tempo. Ele estava visando lá na frente, pois ele não estava focando nos bens de seu pai. Não, Jacó não estava focando nos bens do seu pai, mas ele estava focando nas bênçãos que viriam com a primogenitura. Muito bem. A letra Kuf, o F mudo, Kuf, quer dizer ser colocado à parte. É tão claro isso, que quando Jacó foi colocado de forma separada, quando o seu nome é transformado em Israel, para gerar uma nação que seria exemplo para as nações futuras. Entende? A letra Vet, com temudo também no final, representa a família, a casa. Possui através de Iacov, que Deus criou e elegeu uma casa, uma família, uma nação para abençoar as outras nações, que é Israel. Israel foi a nação escolhida para que ela abençoasse todas as outras nações. Por isso que devemos orar e olhar para Israel. Israel é o relógio de Deus. Quando acontecem as coisas em Israel, a gente tem que ligar as antenas, porque Deus está falando algo para nós. Portanto, quando lemos a Bíblia, devemos olhar com os olhos do Oriente, com os olhos de Israel, e nunca olhando para o nosso país, para entendermos o que Deus está falando para nós. O nome Iacov, eu estou mostrando bastante, que é para você ir desenhando o nome e colocando o significado, tá bom?
O nome Yaakov também é o mesmo nome para Tiago. Olha, que interessante, não é? O nome Yaakov é o mesmo nome para Tiago. Portanto, todas as vezes que você ler na Bíblia o nome Tiago, você já se conecta, associa o nome Tiago a Yaakov. Sim, Tiago é o mesmo nome para Yaakov. Lembram que Jesus tinha 2 discípulos chamados Tiago? Tiago, filho de Alfeu, e Tiago, filho de Zebedeu. Tiago, Yaakov, que o pai dele era Alfeu, e Tiago, Yaakov, que o seu pai era Zebedeu. Lembra quando diz assim, Maria, filha de Joana, José, filho de Sebastião? Tem conexão com a cultura de Israel. Tudo bem? Os 2 Tiagos era Yaakov. Só que na língua portuguesa foi traduzida para Tiago. E qual o significado do nome Yaakov? Você já pode estar pensando aí, né? Ah, essa eu vou tirar de letra, essa eu sei. Aí, você pode me responder. O significado do nome Yaakov é enganador, é traidor. Porque muitos acreditam que o nome de Yaakov é traidor e enganador. E foi passado para nós esse entendimento. Mas pensa comigo. Pensou? Você acredita que Deus, uma pessoa santíssima, iria investir, confiar em um traidor, em um enganador? Deus ia construir as tribos de Israel numa base, numa plataforma traidora e enganadora? Não, né? Tem algo errado aí, não tem? Yaakov. Marque bem esse nome. Yaakov significa aquele que segura o calcanhar, ou suplantador, que é aquele que vence pela inteligência e está aliançado ao nome de Deus. Interessante, não é? Pois ele se denomina, o próprio Deus se denomina como o Deus de Yaakov. O Deus de Yaakov não é um Deus de enganador. Não. Aquele que segura o calcanhar. Aquele que vence pela inteligência. Lembra que quando você lê a história de Jacó e seu irmão Esaú, eles eram gêmeos? Esaú nasceu primeiro, mas Jacó não perdeu a oportunidade de agarrar no calcanhar do seu irmão Esaú. Jacó, aquele que agarra todas as oportunidades. Nenhuma oportunidade que veio para Jacó, Jacó largou, ele agarrou.
ele agarra todas as oportunidades, que ele é um suplantador, aquele que vence usando a inteligência. Posteriormente, foi renomeado por Deus como Israel, que significa aquele que luta com Deus. Tanto o nome Jacó como o nome Israel tem conexão com aquele que agarra as oportunidades. E na luta com Deus, Jacó não soltou até ele ser abençoado. Tendo desvendado este segredo da Bíblia na língua hebraica, da cultura e do país de Israel, vamos seguir aprendendo do original das Sagradas Escrituras. Porque os originais têm muito segredo para nós desvendar. Te espero na próxima aula para mais uma pérola. Não esqueça de curtir, de comentar e de compartilhar este vídeo. Shalom, shalom.